Agora, Jô, essa fala do presidente, ela pode comprometer a relação com o Congresso Nacional? Eu me refiro com a bancada da bala lá no Congresso? Leandro, a gente está falando de um ponto que é muito sensível, segurança pública, porque nessa fala o presidente Lula ele acaba retomando um entendimento ali do PT sobre como tratar desse tema, né, que diverge, né, o jeito que o PT pensa, a esquerda pensa sobre segurança pública e a direita. Qual que é a avaliação nesse momento? Que a partir dessa fala o presidente Lula se entropeça. Está todo mundo tentando calcular o tamanho do prejuízo, mas no entendimento de que não é uma fala qualquer, de que foi uma fala muito séria, tão séria que o presidente fala, horas depois ele faz uma retratação. Se não fosse tão sério assim, não tinha todo esse trabalho para que a comunicação não saísse ali truncada, e ele foi muito claro, inclusive nas palavras, né, fazendo essa inversão da lógica de traficante e também de usuário. Eu fui conversar com Mendonça Filho, que é o relator da PEC da Segurança ali no Congresso Nacional. Ele fez uma postagem, inclusive, nas redes sociais, colocando isso como um ponto muito sério, dizendo que é uma retomada de uma ideia do PT. Aliás, de uma ideia, vale a gente ressaltar, que o PT está tentando afastar de como lidar com esse assunto de segurança pública, porque entende que existe hoje uma população que está querendo outras respostas que não seja a que sempre foi colocada ali pelo PT, pela esquerda, como suficiente para resolver os problemas da segurança pública. E ele diz o seguinte, a partir dessa fala, o presidente resgata essa ideia de que o PT trata esse tema assim e não de maneira mais dura, e isso pode abrir um espaço, já abriu, né, para uma repercussão da oposição, um prato cheio para que a oposição comece a criticar novamente a esquerda. E como é que isso afeta a PEC da segurança pública? Porque cria um cenário de conflito entre os parlamentares. Está muito difícil encontrar um caminho de consenso para esse assunto, a PEC da segurança, que possa ser um texto que agrade a direita. A gente sabe de como a direita se posicionou sobre essa proposta que veio ali do Ministério da Justiça, do ministro Ricardo Lewandowski, governadores até hoje de direita criticando essa proposta, mas é uma proposta que é colocada como uma das prioridades para que o governo faça um aceno a essa população que anseia por resoluções no que diz respeito ao combate a organizações criminosas e segurança pública no Brasil. Então, a partir do momento que Lula dá essa margem para a crítica da oposição, pode criar, no entendimento de Mendonça Filho, o relator, um clima de animosidade, né? Um clima que não é pacífico para que se encontre um caminho de consenso para esse texto. Ele acredita que ainda assim seja possível encontrar esse caminho de consenso, né? A gente lembra que foi um texto que já passou pela Comissão de Constituição e Justiça na Câmara dos Deputados e agora vai para uma comissão especial, está numa comissão especial passando por audiências públicas, que é aquele caminho de uma PEC que é maior. O temor de Mendonça Filho é que isso possa atingir uma proposta que precisa de uma quantidade, como é uma PEC, muito grande de parlamentares votando de maneira favorável, né? A votação de uma PEC é sempre muito difícil. Ainda assim, ele acredita que seja possível apresentar um texto em dezembro. E aí eu perguntei para ele, mas aí a gente vai conseguir, então, uma aprovação? Ele, olha, o texto vai ficar pronto, eu faço a minha parte. Agora, o contexto político, o cenário político, aí o governo vai precisar fazer essa articulação para permitir que essa votação aconteça. Uma fala muito infeliz, então, nesse momento de articulação para a PEC da segurança, em que os próprios governistas estão tentando encontrar esse caminho, e para um partido dos trabalhadores e para a esquerda, que está tentando sair desse cenário de quem não consegue resolver a questão da segurança pública para dar uma resposta para 2026. E sem contar que esse fator, a segurança pública, né, esse assunto vai sim um assunto muito abordado, vai ser um assunto abordado em 2026 pela oposição. Porque colou há muitos anos essa pecha na esquerda de que eles não conseguem resolver, não conseguem propor nada que resolva a questão da segurança pública, de que esse é um assunto, por exemplo, que é prioritário para a direita, que a direita consegue oferecer soluções viáveis para esse problema que a esquerda não consegue. Então, quando vem uma fala nesse sentido, acaba atrapalhando toda uma tentativa do PT de se afastar dessa imagem de quem não consegue resolver os problemas da segurança pública e num momento que é crucial. A gente está falando quase todo dia aqui das amarrações
para 2026, para conseguir recuperar a popularidade, um eleitorado perdido, um eleitorado que vai estar indeciso em 2026 sobre para quem dar o voto. Então, dá para a gente ampliar um pouco da gravidade dessa fala e como ela pode conturbar esse cenário, principalmente pensando em eleições e pensando na PEC da segurança.